A lei apareceu, então é o livro de João Nunes Maia, né, Francisco de Assis. A lei apareceu por misericórdia, continuou o tribuno sacro, e nos mostra quantas ofensas estavam escondidas sem que pudéssemos dar termo à ignorância humana, sem que pudéssemos aliviar, pelo menos, os sofredores, sem que pudéssemos visitar os encarcerados e levar-lhes uma esperança pela graça de nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino na Terra, como que freio aos selvagens impulsos dos nossos corações, fazendo com que a inteligência não crie mais problemas, nem se retrate com vingança, sem primeiro saber a verdade. Graças a Deus, ainda existem homens no mundo dados à justiça e que até dão a vida por ela. O plantio dessa força devemos muito ao grande Moisés, que pela sua sequência faria nascer o amor, que explodiu na afeição do Cristo. Como poderíamos ter e conhecer o amor sem primeiro passarmos pelos caminhos da justiça? Parou por alguns segundos, passeou os olhos nos fiéis que bebiam suas palavras, como se fossem vinho da melhor qualidade, e continuou. Parece que depois que conhecemos as leis, os pecados aumentam. Certamente, porque antes não víamos seus defeitos, seus efeitos, ou porque eram naturais as suas consequências. Não existiu direito para os menos aquinhoados pela vida. Os plebeus eram considerados animais, os encarcerados, feras, e os analfabetos, monstros. Mas quando os céus nos mostraram um caminho mais excelente, através dos profetas e pela boca do pastor inconfundível, do Cristo, anunciado pelo grande Isaías, aparentemente superabundaram os erros que já existiam. E aí começamos, pela graça do Senhor, a corrigi-los. Para isso, muitos sucumbiram nas fogueiras, nos porões infectos, nas cruzes. Todavia aumentou, pela misericórdia de Deus, a assistência aos infelizes, aos doentes, aos encarcerados, e aqueles que a injustiça farejava, não respeitando a inocência. Entretanto, meus filhos, os justos têm sua recompensa onde quer que estejam, porque Deus é luz muito mais que o sol, e a injustiça é sombra que não existe com a presença da claridade. É tão bonito esse final desse parágrafo aí, né? Deus é luz muito mais que o sol, e a injustiça é sombra, que não existe com a presença da claridade. Abençoou. Eu ouvi uma história, não sei se vocês já ouviram, é uma história assim de reflexão, eu não lembro, né, a origem, mas é que o homem tentava esconder a sua sombra, né? E quanto mais ele cobria, e ela estava... Você lembra? Eu lembrei dessa história. Eu lembrei de Yogananda, que fala onde há luz não há trevas. Isso. Abençoou a todos. Diga. A moça da justiça aí. A nossa advogada. Voltando à questão das leis, né? Eu achei interessante quando ele fala ali que, geralmente, quando se fazem as leis, dizem que os crimes aumentam, né? Que ele falou alguma coisa nesse sentido. Traz a luz,
é muito interessante o momento que a gente está vivendo, né? Porque, assim, hoje em dia, a gente ouve muita gente falando, nossa, aumentou o crime de feminicídio, aumentou o crime disso. E, na verdade, não é que aumentou o crime. Sempre existiram esses crimes, sempre aconteceu tudo. Só que hoje existem leis, hoje não quer dizer que as leis, veja bem, eu sempre tenho que colocar um porém. Não estou dizendo que as leis estejam sendo bem cumpridas, que as leis sejam, né? Mas existe uma lei, existe um começo que está dando luz a isso, né? E acho que é o entendimento, né? Que no mesmo pedaço que você citou, né? Ele fala também, né? Que coisas que antes eram, né? Comuns, né? Que ninguém ligava, né? Ou que seguiam a sua consequência natural, depois passam a ser compreendidas. E a gente passa por esse período também, né? Quantas coisas que antigamente eram banais e ninguém dava importância, hoje em dia são consideradas crime. Que essa conscientização vai aumentando em todos nós sobre vários aspectos e referente a vários pontos diferentes, né? Nosso conhecimento, a nossa forma de ver as coisas vai mudando e a gente vai entendendo, vai se conscientizando. Então, aquela coisa de várias expressões, né, que se usavam frequentemente há alguns anos atrás, como normais, como todo mundo achava uma conversa tranquila, hoje em dia assusta a maioria das pessoas, e se você insistir naquilo, você pode ser levado à justiça, né? Então, é essa analogia, né, do que ele está falando com o nosso momento, como a Diva chamou a atenção, que causa, assim, muita alegria, apesar de parecer a coisa, poxa, mas aumentou, piorou, aí tem aquela turma que ainda não consegue abrir os olhos, mas agora é muito mimimi e não sei o quê, mas é essa conscientização que está plantando a sua raiz, sua semente, né, e está começando a brotar. É brotinho, né? Por isso que ainda tem aqueles que ainda não veem, mas daqui a pouco aquele brotinho vai virar uma árvore e todo mundo vai enxergar. Nesse ponto de que a consciência vai aumentando e aí a gente vai tendo maior percepção desses erros, dessas ações. Eu me lembrei de uma frase do Gandhi, é uma frase bem forte, mas que expressa um pouco esse aspecto, que ele diz assim: se você tem algo que não usa, que não lhe é útil e que é necessário para uma outra pessoa, você é um ladrão. Né? Então ela é bem forte, mas no futuro, à medida que a humanidade for amadurecendo, até esse aspecto, ele olhar que tem algo que está ali parado e que é útil para outro, ele vai dar vazão, né? Ele vai deixar o fluxo e direcionar para onde realmente ele vai ser necessário. Então, aspectos que hoje a gente nem percebe e que depois, com o tempo, no caminho evolutivo, começa a perceber e falar assim, não, espera aí, isso aqui não precisa, né? Então, é um minimalismo, não que busca o mínimo, não, mas que busca realmente aquilo que é o necessário, né? Que é o de uso mesmo. Então, e isso vai acontecendo com vários né, vários aspectos também no caminho evolutivo. A gente vai cada vez mais percebendo que determinadas ações que antes eram comuns, elas não têm mais o momento, ele não cabe mais, né? Ele se torna algo que fere não só a própria pessoa, mas o entorno. Nossa, olha a vida de Gandhi e tudo, passei batido nesse forte mesmo. E agradeço ter trago a luz. E eu acho que tem aquela questão também, gente, a gente é muito julgador, né? E a gente chega muito no outro e a gente se acha, a gente é muito egóico, né? A gente julga muito o outro. A gente tem que estar atento, né? Bem, continuemos, né? O Pado abençoou a todos e saiu a pensar meio confuso no seu pai, que se encontrava em Portugal, e em sua mãe, mas a alegria do povo o fez distrair-se
daquele cismar. Estamos aqui fugindo do assunto dessa obra, que é a vida de João Evangelista, voltando como Francisco de Assis. Todavia, Antônio de Pádua completa a obra do Povorello de Assis. Eu vou só chamar a atenção dessa palavra Povorello, porque outro dia o Silvio foi dar a tradução para a gente, né? É pequeno, é pobre, né, o Silvio? Pobrezinho, né? Tá fechado. Eu acho que é isso mesmo. O Poverello é pobrezinho, é um dos nomes como São Francisco é conhecido na Itália. Poverello d'Assisi, que é só o pobrezinho de Assis. E o mais rico deles, né? Então, continuemos. Assim, é justo que falemos um pouco sobre ele, mostrando que Deus não tem privilegiados. Ele fala onde deseja e convém, por métodos variados. Antônio de Pádua, na época de Jesus, era rabino virtuoso e muito conhecido como cobrador de impostos, conforme anotações evangélicas. Referimos-nos a Zaqueu, o mestre, em certa ocasião, comer em sua casa. O rabino era um preceptor dos mais famosos, homem probo e caridoso. Os publicanos tinham-no como santo. Antônio de Pádua era um tribuno renomado. De longínquas terras deslocavam-se pessoas para ouvi-lo. As palavras saídas de sua boca envolviam-se no magnetismo puro, cujos fluidos, consubstanciados pelo amor, era esperança viva para todas as criaturas. Quem o ouvisse jamais se esqueceria daquela figura impoluta e santa. Onde quer que ele estivesse, logo era formada a romaria em busca de consolo. Era o evangelho vestido de carne, por graça de Deus. Antônio estava em Brécia. Sua fama corria o mundo como tribuno evangélico e homem santo, porquanto colocava a mão em nome da cruz de Cristo e curava enfermos, consolava os tristes, levantava os caídos e matava a fome espiritual dos necessitados. Eis que chegava gente de todos os cantos do país. Avolumavam-se nas ruas estreitas, carros de bois, cavalos, muares, gente acampada por todas as encostas da cidade. Cátares e mais cátares chegavam com pessoas doentes para que o mestre da retória pudesse tocar-lhes os corpos enfermos e restituir-lhes a saúde. Mudos, cegos, velhos, estrupiados, faziam filas intermináveis na porta da velha igreja. Opa, diga, Silvio. Não, rapidinho. É que me chamou a atenção o fato, né? Normalmente a gente está acostumado a ver esses, assim, expoentes, né, da espiritualidade, sempre numa figura, né? A gente espera que eles sejam pobres, aquelas pessoas esquecidas, né? Que vêm lá do fundo e mostra que isso não funciona sempre assim, não. Zaqueu era uma figura de destaque na sociedade da época. Era um cobrador de impostos, era uma pessoa com posses, com tudo, e não deixou de cumprir o papel dele. Né? Muitas vezes a gente pensa nesses santos sempre como pobrezinho, ainda mais com essa ideia do pobrezinho de Assis, reforça essa ideia, não, tem que abrir mão de tudo, tem que ser um sem-teto,
tem que ser uma pessoa do povo, e às vezes não. Às vezes esses missionários vêm em altas posições da sociedade e não deixam de fazer o seu papel. Diga aí, Ismael. Eu ia falar sobre essa questão também do Zaqueu. Né? No Evangelho, Zaqueu é aquele que ele é baixinho, ele queria ver Jesus, ele sobe na árvore para ver Jesus. Aí Jesus vem e fala assim: Zaqueu, desce que eu vou hoje comer na sua casa. E a gente fica, né, eu fico imaginando a trajetória do espírito Zaqueu depois do encontro com Cristo, né, que deve ser um encontro assim, o encontro pessoal com Cristo deve ser realmente profundamente revolucionário para essas pessoas, né, que passaram e viram ali ele em presença. E aí eu fico imaginando essas figuras que tiveram juntos, né? Então a gente for ver Lázaro e essas pessoas que são citadas no Evangelho e muitas outras que não são citadas, como que elas depois elas vão seguindo o caminho, e olha só, basicamente uns 1.200 anos depois, a figura do Zaqueu, como o Antônio de Pádua, que o Miramês diz que foi como um segundo Francisco. Então a gente vai seguindo bem esse caminho espiritual. E o Miramês foi um desses também que no Evangelho ele passou ali no momento ainda já procurando o Cristo, mas ainda ainda com vários obstáculos, né, que o Miramês, ele foi aquela pessoa que procurou Jesus e falou assim: mestre, o que eu tenho que fazer para estar no reino dos céus? Ele falou assim: deixa tudo e me segue. Aí ele era rico, ele ficou com receio e não foi. E depois ele vai seguindo o caminho dele, um caminho já belíssimo no cristianismo, como um trabalhador do Cristo, e é a figura do Miramês. E eu fico imaginando todas essas figuras que tiveram juntas, como é bonito, e a gente consegue refletir conosco mesmo, né, nesse nosso caminho evolutivo. De reencarnação em reencarnação, a gente vai melhorando aqui, melhorando, e cada vez mais se tornando mesmo um trabalhador do mundo maior. E daqui a alguns milhões de anos vamos ser personagens do livro que as pessoas vão estar lendo. Amém. É muito bacana. Só um pouquinho. Eu acho que quando o Silvio falou, achei interessante isso, porque a gente tende, né, a criticar os poderes, a quem tem o poder, né, com muita facilidade, seja o poder que for, seja. E uma vez eu conversando com um amigo muito católico, ligado aí esses pessoal aí da igreja, desses grandões, arcebispo, sei lá o que, os nomes lá, e aí um dia ele comentando que um desses, que era um grandão aqui de Brasília, aí ele falando que ele falava que era um trabalho muito forte, assim, porque todo mundo via, né, tá vivendo bem, vive não sei o quê, e aí ele virava, esse senhor, que era sei lá, será serviço, eu não sei, ele virava: vocês não sabem o sofrimento, o quanto eu preferia estar numa igrejinha lá longe e tudo, e às vezes as pessoas têm que, né, viver esse papel, e a gente às vezes tem uma facilidade, a gente passa a mão, aquele texto que você falou, né, Rômulo, que você me mandou, da humildade, né, a gente tende a ver a pobreza, e não que a gente não vai cuidar, não vai ter caridade nem nada, né, mas é a caridade com os ricos, né, a caridade com os poderosos, que eu fico às vezes me perguntando, que às vezes a gente não esquece um pouco, seja de oração, seja de alguma forma. Acho que não precisa, né? E todos precisamos, né? Bem, uma história aqui minha, eu até não ia falar, mas já destacou, e como é minha mesmo, então posso falar, né? Uma vez eu fui apresentado um grupo de pessoas, e eu sou empresário, né?
Aí chegava e falou assim, ó, esse é empresário, mas esse aqui é um empresário diferente, tá, gente? Ele é bom, ele é uma pessoa, nossa, porque o preconceito que tem contra o empresário, uma pessoa de sucesso e tudo, né? Então, eles... E muitas vezes, eu estou colocando aqui, eu me recriminava mesmo, né? Porque, graças a Deus, eu sou muito abençoado, muito abençoado. Então, e quando chegava nesses grupos, as pessoas que trabalham com o sindicato, então, vou falar, o pessoal do sindicato, lá defendendo os trabalhadores, inclusive, eu criei até uma frase, depois eu lembro. Eles falavam assim, é empresário, mas é nosso. Não é assim, né? E a gente tem que cabe a gente levar o amor a todos, né? E não é o seu padrão social que vai dar a medida do seu coração, né? E da sua da moral, do seu caráter, né? Da sua postura. Vamos terminar esse parágrafo aqui. Quando avistaram a multidão, os frades menores responsáveis pelo movimento de caridade que patrocinaram moralmente a estadia do paladino da bondade naquela terra, sentiram a necessidade de armar um palanque numa área limpa, onde o povo ouvisse melhor e tivesse como templo majestoso a natureza, construir o palanque de onde Antônio pudesse falar a todos os romeiros, vendo todos. E ele, desse modo, ouviram com maior nitidez a palavra de Deus, vendo igualmente o grande expositor da boa nova de Jesus. Entretanto, o espírito brincalhão e zombanteiro está sempre presente em quase todos os acontecimentos, mesmo entre os mais elevados. Na terra, alguns galhofeiros prepararam uma cilada para o fracasso do frade. Por urdidura das trevas, a praça improvisada regurgitava de pessoas crédulas. A fé se irradiava nos corações como ondas de luz, como se fosse instalada luzes nos dias de hoje nas metrópoles mais modernas para grandes festejos. Os dois homens preparados para o nefando golpe ficaram cada um de um lado do palanque para, na hora aprazada, cortarem as amarras do elevado de madeira para que o pregador caísse, caindo com ele a fama e a fé dos filhos do Calvário, que ali se postavam em massa para ouvir as leis de Deus, enfaixadas nas palavras santas do filho adotivo de Pádua. Muitas mil pessoas de toda sorte se acumulavam à espera do consolo do Evangelho do Cristo. Antônio de Pádua subiu no estrado e começou a falar. O silêncio era um toque de beleza e os ouvidos, como assimiladores automáticos, não perdiam uma só nota de entendimento. Dos sons articulados pelo grande discípulo de Francisco de Assis, ante a expectativa dos fiéis, num dado momento, notou-se um sinal entre os dois corvos humanos e, em seguida, um grande estalo. Ruíram as cordas e o bandeirame caiu de uma só vez. O espanto foi geral. Alguns correram para dar assistência ao tribuno, mas caíram de joelhos ao verificarem o espetáculo do fenômeno espiritual. Deus usou a maldade das trevas para infundir mais fé naquelas criaturas ali postas, esperando que algo as consolasse. Frei Antônio pairava nos ares, na altura do palanque, sem que a queda da madeira o interrompesse, e nessa postura pregou por 2 horas. Oh, que bênção, meu Deus!
Não, e você estava lendo, eu já me lembrei da passagem e, com perdão, já comecei a rir. Porque Antônio é cheio de passagens assim, né? Mirabolante. Verdade. Gente, que benção, né? É inacreditável, não é não? Por mais